E aí, Sociologia, professora Sheila Monteiro, vamos trabalhar agora o capítulo 11, Urbanização e Violência Social, a partir da página 234 a 250. Falar de urbanização e violência social num contexto do Brasil e a nível de contexto de Rio de Janeiro, falar dos últimos acontecimentos de uma maneira muito densa, onde a gente tem um processo de urbanização que deveria ser um processo mais adequado, que atendesse a todos de uma maneira geral, e a gente encontra o conceito de urbanização não sendo cumprido como deveria ser a sua estrutura enquanto palavra, né, enquanto etimologia. Então, a gente encontra um conceito de urbanização num processo de favelização, onde a gente tem uma violência exacerbada, uma má condição de estrutura de vivência, de moradia, de estrutura mesmo a título de urbanização, de infraestrutura, e a gente tem a questão da violência também, e a gente teve na semana passada, né? Nem olhei os números antes de vir para cá hoje, a gente está gravando o que vai dar 10 horas, né? E a gente sabe, não só com um ar de ironia, mas com um ar de muita tristeza, de que a todo momento os números da mortalidade, tanto infantil quanto de moradores de rua, moradores de um processo de favelização, as coisas acontecem de uma maneira exacerbada. Então, se a gente for olhar números, a sociologia pauta número e que não é um número tão preciso, né? Quando a gente fala de violência, de mortalidade, nós tivemos perdas na semana passada de um jovem dentro de casa e ele veio a ser morto. Mais um jovem negro num processo de favelização. Então, é um conceito de cunho sociopolítico, histórico, estrutural, que se faz pensar e se faz discutir. Mas como o tema é urbanização e violência social, a gente hoje vai passear um pouquinho sobre, primeiro, um conceito de urbanização. Então, vamos lá. Urbanização é o crescimento das cidades, tanto em população quanto em extensão territorial. Então, o que eu teria para entender o processo de urbanizar, entender um processo de moradia, tanto numa condição de população quanto de território, né? De extensão territorial. É o processo em que o espaço rural, o que seria o espaço rural, onde as pessoas moram mais afastadas, no campo, é um processo onde transforma-se em um urbano, em espaço urbano, com a consequente migração populacional do tipo campo-cidade, que quando ocorre de forma intensa e acelerada é chamada de êxodo rural. Essa saída também, né, da galera que está no campo para vir para a cidade, e urbanizar é fazer morável, né, fazer moradia, dar condições a isso. Segundo a ONU, a Organização das Nações Unidas, a concentração populacional que define um estado de urbanização ou cidade organizada difere em números de um país para o outro. Então, a ONU vai colocar que num processo de urbanização, essa de qualidade, né, de cidade organizada, ela vai diferir em números de países a países. Exemplos de países como o Brasil, extenso e populoso, ou seja, grande, com muita quantidade, né, de pessoas, habitável. E esse habitável é entre muitas aspas, porque quando eu falo de habitável, eu não falo do lugar onde a gente mora, né, ou de determinadas cidades, mas de lugares onde se habita e habita-se numa má condição, sem infraestrutura, sem condições de moradia ali adequadas, tal como nós vivemos, né? Creio sim. Bom, sendo assim, é considerado cidade toda aglomeração populacional que tem uma sede administrativa, logo uma prefeitura. Então, eu tenho uma cidade aglomerada e eu entendo ela, né, como uma aglomeração populacional, tendo uma condição, uma sede administrativa, tendo, então, uma prefeitura. Então, a Prefeitura do Rio de Janeiro. Por isso, também,
Em outras questões aí, até em geopolítica, a gente pode ver isso depois, enfim, fique à vontade. Campo Grande, teria toda a condição de ser uma cidade? Mais ou menos, pela população sim, mas a gente não tem estrutura para montar essa questão de prefeitura, a gente teria que se manter e a gente não tem. Há quem diga que sim, há quem diga que não. A gente não tem essa estrutura ainda para colocar uma administração aqui em Campo Grande e emancipar para uma prefeitura, especificamente uma cidade, né, Campo Grande. Extensão sim, estrutura a gente não tem. Consequências de superpopulação. A gente tem uma população exacerbada, então ela vai gerar consequências, né? Essas consequências, no primeiro momento dessa superpopulação, está para o superpovoamento numa determinada área, que na alta concentração de população causa problemas, por exemplo, insuficiência de serviços de saneamento básico, alto acúmulo de resíduos, que é o lixo, poluição visual, sonora, água e ar, e os desconfortos gerados pela carência da segurança pública. Essas consequências todas colocadas num único bolo. O que deveria nos dar esse excesso de população e superpovoamento numa determinada área não seria problema nenhum se tivéssemos condições de uma boa saneamento básico, se a gente tivesse um excelente saneamento básico, ou seja, o que seria isso? Toda vez que eu falo de saneamento básico, eu estou falando de um processo também de sanitarismo, tá? Eu estou falando de saneamento básico, água, eu estou falando de esgoto, eu estou falando de condições de estruturada para moradia, para higiene. E aí a gente volta em Oswaldo Cruz, que já falava lá em 1923, 26, 27, já estava brigando a título de sanitarismo básico, né, de higiene, de promoções, não só a questão da vacina, mas em questão de higiene pessoal e automaticamente coletiva, que desse uma condição de moradia. E hoje, em 2020, a gente ainda tem um desregular disso. Então, o que a consequência gerada vem? Primeiro, condição de saneamento básico, né? A gente tem alto acúmulo de resíduo, né? Os lixões, a gente não é cultural que a gente se coloque, não é ensinado, ou agora que a gente começa a entender a reciclagem, a questão do lixo, né? E quando a gente vai fazer uma leitura maior de consciência coletiva, né? A gente entende que não tem nada fora, não é fora, a gente não está fora do planeta, né? A gente está dentro, então não tem esse de jogar fora, né? Há de ter uma consciência para essa ideia de resíduos, de lixo, poluição visual também, e aí ele vai entrar em urbanismo e outros teóricos da área para se dizer dessa poluição visual, não só uma questão de estética, mas não é o que é feio, né? Igual a galera faz duramente, né, galera? Enfim, o que as organizações fazem duramente no carnaval, né? Recolhe morador de rua para colocar mais bonita a cidade. E a gente sabe que isso é paliativo e não funciona. Então, até que ponto é poluição visual se a gente não tiver essa estruturação de um pensamento do outro, coletivo, como isso funciona? Poluição sonora, né? Haja vista a condição desestrutural e exacerbada da condição de veículo, a quantidade de veículo que nós temos na rua, né? Água e ar. Bom, água a gente precisa falar da geosmina, né, gente? Que a gente foi acometido aí no final do ano passado, no início desse ano. E isso era pouco, né, para o que a gente está vivendo hoje, nesse exato momento, que a culpa não é nossa, enfim. E o ar, né, a poluição do ar, né, quantas pessoas são acometidas a isso. E os desconfortos gerados pela carência de segurança pública. Bom, a gente tem um contingente que não dá para se contar, né, a respeito da nossa segurança pública. E, enfim, a gente vai crescer, as consequências da superpopulação são essas que a gente encontra. Então, saneamento básico, alto acúmulo de resíduo, poluição visual, sonora, água, ar e os desconfortos da carência de segurança pública. É o que a gente trabalha. Bom, quando a gente vai falar também de
urbanização e violência social, e consequências de superpopulação, a gente precisa falar que tudo isso está pautado em condições de políticas públicas. Sheila, o que seria política pública? Basicamente, grosso modo, são um conjunto de decisões, planos, metas e ações governamentais, seja a nível nacional, estadual ou municipal, a título de nação, estado, né, região e o município, voltadas para a resolução de problemas de interesse público, que podem ser específicos. Então, as políticas públicas são voltadas para a resolução de problemas de interesse público, não é particular, não é para o nosso governante, não é para o nosso capitão. Política pública de poder público para todos, não é para uma família específica, ok? Se é que vocês me entendem. Então, voltados para a resolução de problemas de interesse público, que podem ser específicos, como construção de uma ponte, ou gerais, como melhores condições de saúde pública, que afeta os atores sociais, ou seja, a todos, de segurança pública, de moradia, de infraestrutura, políticas públicas que visam a condição de todos, não de governantes apenas ou um grupo específico, mas de atores sociais. Quem são esses atores sociais? Eu e você, cada um de nós. Bom, dentro dessa condição de urbanização, consequências dessa superpopulação, entendendo as más condições e as necessidades de política pública, a gente tem uma outra questão também muito interessante a se falar dentro desse tema, que é a mobilidade urbana. Óbvio, se há uma superpopulação e a gente está falando de urbanização, a gente precisa dar mobilidade. Mobilidade é movimento. A gente precisa dar movimento a esses moradores, a esses atores sociais. E a partir disso, a gente vai fazer uma leitura, não eu, a questão, o material, de o que seria essa mobilidade urbana e seus problemas. Bom, eu preciso me locomover, mobilidade e movimento, eu preciso me locomover. Numa cidade, num território, numa condição de urbanização, onde eu não tenho estrutura para essa mobilidade. Se eu não tenho essa estrutura e a quantidade é muito grande, eu tenho o quê? Problemas nessa mobilidade urbana. Por isso que em São Paulo eles fazem rodízio dos carros, né, que vão rodar naquele dia e tal, até mesmo por conta dessas questões lá de problemas de mobilidade urbana. Outras cidades, agora com a questão da quarentena, estão adotando também o sistema de rodízio dos seus automóveis para melhorar ou até mesmo intensificar as pessoas quanto à quarentena, quanto ao lockdown, tranca-rua, né? Quanto às pessoas ficarem em casas a respeito da quarentena. Mas essa mobilidade social, ela deveria ser algo estruturado, como cidades emancipadas, melhores, estruturadas lá fora, ok? Onde se pronuncia e promove muito mais uma mobilidade de uma condição de transporte público mais e maior do que o seu transporte pessoal, né? Agora, não um transporte público do BRT, né? Assim, do trem, da Supervia do Rio de Janeiro, né? Que demora a passar. A galera que vai fazer faculdade em outro lugar, ou que já faz em outro, distante de Campo Grande, ou que mora distante do grande centro e tal, sabe a dificuldade do que é essa mobilidade urbana e seus problemas. Então, eu poderia acabar a aula aqui agora, porque eu não preciso mais falar sobre a questão da mobilidade, quando a gente fala a título de trem e ônibus no Rio de Janeiro. Não vou nem falar do poder paralelo, das vans, porque a gente tem um negócio, né, dificuldade. Mas vamos lá. Nas grandes cidades ocorre o fenômeno migração pendular. A migração pendular é um movimento ou uma transferência momentânea de área, né? A galera
acabei de falar dessa migração pendular com a galera da universidade, né? Que mora num determinado lugar, né? Mora aqui e se despenca despenca, ai que palavra feia, mas se mobiliza, né? Se movimenta para um outro lado da cidade, né? Gerando ali 2, 3, 4 horas, né? De ida e 4 para voltar, quase 8 horas, né? 3 horas, 6 horas diárias da sua vida. Então, esse pêndulo que é a minha moradia desse lado de esquerdo, eu vou pender para o lado direito. Então, é uma grande população que migra de um lado da cidade para o outro todos os dias, ok? Para trabalhar, por isso a gente tem essa necessidade de mobilidade urbana, a gente tem encontrado os problemas, porque há essa mobilização pendular, ok? Uma grande massa sai da sua moradia todos os dias e vai de um determinado lado da cidade e vai para o outro lado da cidade. Problema nenhum isso, você mora onde você quiser, tá tudo certo. A questão é, nós encontramos num processo de urbanização, num processo de mobilidade social, uma dificuldade desse pêndulo acontecer. Esse pêndulo acontece todos os dias, é normal, saudável e necessário. As grandes universidades estão fora, né, do nosso alcance no sentido de moradia, distanciamento. A questão está em qual é a infraestrutura que eu tenho de transporte público que me favoreça a fazer essa movimentação pendular todos os dias. Então, a faculdade, o que seria aprazível, bom, maravilhoso, meu trabalho, que é bom, maravilhoso, torna-se muito mais cansativo, não pelo tempo de trabalho, mas não pelo tempo do meu deslocamento por essa migração pendular, mas pelo tempo que eu levo e numa condição, não é que eu estou sentada no trem, na van ou no ônibus, mas muitas vezes a gente está igual sardinha, né, em lata. Né? Eu peguei muito trem cheio, sei o que eu estou falando, então, mais ou menos isso. Então vamos lá, migração pendular. Esse movimento ou transferência momentânea diária. A migração pendular, também chamada de migração diária, é caracterizada pelo deslocamento diário de pessoas para estudar ou trabalhar em outra cidade, estado ou país. Na minha época de faculdade, há 20 anos atrás, abafo casa, vinha uma galera de Angra, tinha um ônibus, né, da prefeitura de Angra para trazer os estudantes para cá. Então tinha essa mobilização, eles também já trabalhavam aqui no Rio. Então, tinha um ônibus que trazia a galera e levava para Angra. Então, veja a hora que essas pessoas saíam da universidade em Campo Grande, no Rio de Janeiro, para voltar para Angra, voltar para as suas cidades. Isso há 20 anos atrás já tinha. A galera que trabalhava no Rio e estudava no Rio, trabalhava no Rio e residia em Angra. Então, essa é uma movimentação pendular. Tá, até em outra cidade. A gente está falando aqui da galera que sai de Campo Grande para ir para Rural, para o UFRJ e tal, acontece isso. Mas tem outras pessoas também que saem das suas cidades, né, em questão de outro país e tudo, enfim. Logo, os problemas encontrados sobre a mobilidade nas cidades está para os congestionamentos nas vias, superlotação do serviço de transporte público, poluição do ar e poluição sonora, obrigando as autoridades a tomarem providências para reduzir os inconvenientes no trânsito. Nós temos uma tendência, óbvio, tá? De a gente saber qual é a dificuldade do que está acontecendo. Inclusive, em 2013, a gente foi para a rua para protestar, né, a respeito da passagem do ônibus, não é isso? Teve toda uma mobilização em cima disso, mas é uma questão que é para que os governantes resolvam tais problemas e no que dizem a providenciar e reduzir os nossos inconvenientes no trânsito. Isso é uma questão de política pública. Eu preciso ir aos governantes adequados porque é uma questão de política pública, né? Os movimentos para que haja uma mobilidade da forma como eu transito, da minha casa ao meu trabalho, do meu trabalho para a minha residência, enfim.
Sem contar que um intenso fluxo de veículos afeta o ambiente, causando fenômenos como inversões térmicas, chuvas ácidas, ilhas de calor. Ponto de conexão com geografia, que é o que a gente vai entender que a quantidade de carro na rua não só traz a questão da poluição sonora, causa problemas para a mobilidade urbana, mas ela também afeta, né, os gases que os carros e tal, os automóveis, eles vão colocando no meio ambiente, poluem o meio ambiente e causam vários outros distúrbios na própria natureza, ok? E aí eu trouxe a moradia precária, é um tema lá da página 238, e eu não sei contar aqui quantos pontos de interrogação tem aqui. Mas, moradia precária, e aí eu faço uma pergunta. Fiz uma provocação para que você leia o texto. Achei o texto fantástico, mas eu não quis trazer porque eu quero que seja uma pergunta respondida, podendo ser, aí Denise, podendo ser inclusive um tema de redação. O que é moradia precária para você? Então aí a gente vai colocar que moradia precária para uma pessoa que mora mora num bom condomínio não é claro o que é uma moradia precária para alguém que mora num excelente condomínio no Rio de Janeiro. Eu penso que essa pessoa não sabe dizer isso. Se ela for um pouquinho mais politizada, ela vai saber versar sobre isso e não vai saber morar em condições assim. Então, há de se pensar e há de se entender. Mesmo que eu não more numa condição precária, eu preciso identificar que quem mora naquela condição precária merece um mínimo de dignidade. Eu vou falar aqui, a gente está em quarentena, a gente está falando sobre tranca-rua, né, que é o lockdown, a gente está falando de isolamento social e num processo de urbanização onde 10 pessoas moram em 2 cômodos no Rio de Janeiro, impossível fazer isolamento social, sendo que essas pessoas precisam se mobilizar para sair de casa para trabalhar, porque muitas pessoas não conseguiram estar nas suas residências, e se é para ficar dentro de casa, 10 pessoas em 2 cômodos, não é exagero, é só dar um Google que a gente vai pesquisar ali o censo dizendo quantas pessoas moram em quantos cômodos na cidade do Rio de Janeiro. Tá? Não é a sua realidade, não é a minha realidade, graças a Deus. Mas é a realidade de muitos jovens que vão fazer o Enem. Então, há de se pensar, há de se discutir sobre isso. Então, eu não quis falar sobre que eu já estou falando, né? Eu não quis trazer o texto, mas eu quis trazer essa provocação. E eu trouxe um outro texto da página 238, que é um outro texto, e eu trouxe um dele bonito, né, menino? Alinhado, olha lá, bonitinho, só não botei em itálico. Mas vou ler que eu sou dessa. Cidade ideal, ali, cidade ideal. Urbanistas, engenheiros, né, teóricos, sociólogos, que entendem e que discursam, que versam sobre o assunto, colocaram lá, não briguem comigo, está na página 238, capítulo específico da urbanização social. Cidade ideal. A cidade ideal para urbanistas, arquitetos e gestores públicos seria aquela que reunisse aquilo que a vida urbana tem de melhor. Oportunidades de trabalho, moradia adequada para todos, serviço e educação e cultura. Sem o pior, com os congestionamentos. Sobre o trânsito, a cidade ideal seria a que apresentasse empréstimos de bicicletas. O Itaú fez isso. Bom, e políticas que privilegiassem a utilização de automóveis por mais de uma pessoa. Uber e 99. Sem falar nos executivos de bairro, né? Tem o negócio dos executivos de bairro também. Para suprir os meios de transporte público, que tivesse rede integrada de ônibus, metrô, monotrilho, trem, táxi ou barco de passageiros,
que construísse calçadas seguras, largas e acessíveis também, largas e acessíveis, e também estacionamentos públicos subterrâneos, integrados às estações de transporte. Eu tenho que rir. Essas medidas seriam incentivos para que o automóvel não seja a opção número 1 do morador urbano. É perfeita essa cidade, eu quero morar nela, né? Dá quase um hino, ouvi uma meia igreja, dá quase um hino. Perfeita essa cidade. Se ela pudesse existir, ela seria a cidade ideal para a gente morar. Se fosse ela o Rio de Janeiro, eu não me importaria de morar onde eu moro, que eu gosto do meu bairro perfeitamente. O ruim é curtir uma Lapa e voltar para casa, né? Morando em Campo Grande, fica difícil, né? Só que cada item desse aqui é uma questão de política pública, tá? Cada item. Vamos lá, vamos aos itens. Oportunidade de trabalho. Incentivo aos médios, pequenos e grandes empresários a dar condições de trabalho. É incentivo, não tem como. Você tem projetos, você monta projetos, desenvolve aprendiz, Bom, próximo. Moradia adequada para todos, né? Bairro, processo de urbanização, serviços de educação e cultura. Sem o pior, os congestionamentos. Sobre o trânsito, que apresentasse empréstimos de bicicletas e políticas que privilegiassem. As bicicletas existem. Quem tem contato com a galera lá do centro da Zona Sul, tá lá as bicicletinhas lá específicas, né? O Banco Itaú tem um projeto e tal, mas já saiu reportagens de depredações, né? Enfim. Mas é uma questão de educação. Lá, a educação está aqui em cima, logo no início. Educação. Nós não somos educados politicamente. Estou falando de nós, é todo mundo, está no bolo, tá? A cidade dela seria que apresentasse empréstimos e políticas que privilegiassem a utilização de automóveis por mais de uma pessoa. Táxis, Uber 99 e os transportes ali comunitários, ok? Até aí, tudo bem. Dá para a gente trabalhar da melhor maneira possível, transporte público que integrasse um ônibus, metrô, monotrilho, trem, táxi ou barco de passageiros. Todas essas mobilizações são questões de políticas públicas. E para que seja política pública e que tenha alguma empresa que preste serviço público, eu preciso de licitação. E toda licitação rola um negócio de um dinheiro por baixo do pano. Toda obra pública, todo evento público, toda mobilidade, toda condição social que venha a atender políticas públicas precisa passar por algumas empresas com licitações e tudo mais. O problema está onde? Por debaixo dos panos. Como essas coisas acontecem? Então, até a gente incorporar essa cidade dentro desses padrões, as políticas públicas que precisaram ser erigidas, que precisaram ser levantadas, que precisaram muitas vezes de licitações, já pegaram muito do dinheiro público. Então, até a obra sair, Porto Maravilha, maravilhoso, tá? A galera que puder fazer um passeio cultural pelo Porto Maravilha, assim que a gente acabar, a gente tinha conversado isso com a Ed Show, a gente conversou isso com a Gisele também, da gente fazer um passeio, conhecer o Rio Antigo, maravilhoso, mas o quanto de grana não se tem ali, quanto de dinheiro público também não foi jogado fora, no sentido de obras, né, e quanto que é gasto e tudo mais. Estou aqui para fazer crítica, estou aqui para a gente fazer pensar, para se pensar em cima disso. Então, essa é a cidade ideal. Então, pautando na cidade ideal, como é que eu entendo a moradia precária? A minha. A minha. Se eu for olhar e equiparar a cidade ideal com a minha questão de moradia, todos nós moramos numa moradia precária. Sheila, mas você está falando de cidade, num plano mais macro. Ok, mas e as minhas condições de mobilidade e tudo mais? Então, nem todos têm essa condição de equiparação igual para essa condição de cidade ideal, muito menos a nossa condição de moradia ideal. Logo, moramos numa condição precária, tá? Outros,
Agora, há de se pensar que não estamos todos no mesmo barco, tá, gente? Tem gente que está num navio e a gente está aqui na jangada. Só para a gente poder fazer pensar. Bom, faltando disso, a gente vai agora para os últimos slides, os 2 últimos slides para a gente fechar agora o conceito de violência. A violência, a gente sempre vai entender a violência como todas as vezes em que eu vou impetrar uma força ao outro, né? Força física, fui violento com o outro, né? Eu mantive ali, eu impetrei no outro essa força física. Então, violência e criminalidade. Homicídio, feminicídios, roubos, balas perdidas e afins. Páginas 238 a 241. Bom, a gente vai entender o que é a violência, todo ato que fere a integridade do corpo, da dignidade pessoal ou familiar, que inibe o movimento, que atenta contra bens materiais e que impõe obstáculos para a expressão de pensamentos e posicionamentos individuais e de grupos. Bom, eu vou impetrar pelo outro, eu vou fazer um ato que vai ferir a integridade do outro, né, com força física e tudo mais. Criminalidade ou crime é o conjunto de fatos que produzem um acontecimento reprovável ou desumano causado pelos atores de uma transgressão aos direitos de liberdades e garantia. Então, eu vou criminalizar o conjunto de fatores que produz acontecimento reprovável quanto às regras, normas, leis, tanto nas condições que vai transgredir os direitos de liberdades e garantias aos sujeitos, bens e patrimônios, tá? Também pode ser. Bom, quando a gente fala de tipos de violência, o nosso material lá na página 239 vai impetrar ali 4 tipos de violência. Primeira violência, violência física, que é a caracterizada que a gente vê, resultado do uso direto da força física a outrem. A violência simbólica, que ela é muito falada por Pierre Bourdieu. O Bourdieu vai falar de violência em todos os sentidos, vai falar de violência do homem contra a mulher, vai falar de violência simbólica. Ele que vai no século XX agora, né, no final lá do século XX, ele já começava a falar um pouquinho sobre essa questão de violência simbólica. Então, o Bourdieu ele vai ser um teólogo que vai pautar essa ideia de violência contra o outro sem eu precisar colocar a mão, sem eu precisar usar diretamente a força. Então, o que ele vai caracterizar por violência simbólica? Resultado do uso da força psicológica sobre a consciência alheia. Então, é simbólico todo aquele tipo de violência que eu infrinjo sobre o outro e só o outro sente, e eu não precisei fazer nada, foi a sua consciência. Automaticamente, como o século XX ele é um século que é muito marcado, né, a partir da ideia de pensamento, subjetividade, autoconhecimento, aprimoramento do sujeito, aprimoramento de si, ideia de psicologia, ideia de psicanálise, os sujeitos que se sentem violentados, violados e violentados, em muitos casos, não têm coragem de falar. E o Bourdieu não está falando só de mulher, ele está falando de relação patrão-empregado, né, que o Marx já estava falando disso de algum momento. O Bourdieu vai colocar essa violência simbólica, inclusive na política, em todas as condições em que a gente vive. E eu vou tentar me limar ao máximo para não falar algumas coisas aqui hoje, mas vai ser difícil. Vamos lá. Essa violência simbólica, o Bourdieu vai... Quem puder estudar um pouquinho mais sobre o Bourdieu é bom, porque tem tudo a ver, tanto com a filosofia quanto com a sociologia. Violência passiva, resultado da negligência para se poupar vidas ou quando, sabendo de um determinado risco, se é omisso diante dele, sem ações preventivas e outros. Violência passiva, a gente consegue identificar alguém no atual momento que pratica violência passiva? Pensem sobre isso. Eu não quero falar, Adriano. É claro, não é lá? Violência passiva. Quem está impetrando uma violência passiva a todos nós, sabendo que tem um vírus na cidade?
Resultado da negligência. Eu sou negligente quando eu sei que aquilo é um problema, sei que aquilo vai fazer mal, não aviso, não verbalizo, não dou condições, permito que, ao invés de poupar vidas, eu permito que tudo isso aconteça. Então, eu estou passivo, inerte, eu não vou fazer nada, deixo as coisas acontecerem. Resultado da negligência para se poupar vidas ou quando sabendo de um determinado risco, se é omisso diante dele, sem ações preventivas ou outras. Bom, violência branca, entendida como uma forma de violência em que não se pode empreender responsabilidade clara a um indivíduo ou grupos, por não constar nos códigos de leis. Exemplo, não gostei muito disso, particularmente não gostei do texto, o texto está ali, fiz questão de colocar que ele está na página 239, dei uma pesquisada para saber outros teóricos, não, confesso que não encontrei, a gente pode depois pesquisar mais sobre isso, não gostei do texto, do termo, né, violência branca. Ela é entendida como uma forma de violência em que não se pode empreender responsabilidade clara ao indivíduo ou grupos. Branca porque é clara ou branda, ou porque eu não tenho como, porque não consta nos códigos de leis, por exemplo, situação de fome ou submissão de crianças ou adultos a condições de pedinte de rua. Se a gente for para a nossa Constituição Federal, todo ser humano tem direito à moradia, e aí também nos direitos humanos, né, direito à vida, moradia. Na nossa CF, o direito de ir e vir. Então, não tem um órgão específico, é de quem? É responsabilidade do governo. De quem? Governo federal, estadual, municipal. É do governo. Então, essa lavagem de mãos aí caracteriza-se uma violência branca, no sentido de que não existe um código de lei municipal ou federal ou estadual que retire ou que se coloque numa condição de submissão, que entenda que essa criança está submissa, esse adulto, a más condições de vida ou moradia, ou seja, um pedinte de rua. Então, é como se cada local dissesse assim, mas tem gente morando na rua no Rio de Janeiro, responsabilidade do nosso prefeito. O prefeito vai falar, não é só, não é só de bairro, existe em todo o Rio de Janeiro. Então, a responsabilidade é do governador. Não é só isso, não é só no Rio de Janeiro, é em todo o território nacional. Então, a responsabilidade é do presidente. E aí caracteriza-se uma violência branca, entendida como uma forma de violência. É uma violência. Cada um lavou a sua mão. O que a gente faz com esses moradores de rua, com essas crianças que estão submetidas a essas má condições de moradia, condição de alimento, condição de submissão, condição de pedinte de rua? O que eu faço? Mas tem os lugares, eles não vão para os lugares. Será que os lugares são acessíveis? Dá condição? Enfim. E aí essa lavagem de mão, não é responsabilidade minha, governo. Não é responsabilidade minha, governo estadual, federal ou municipal. Então, todos lavamos as mãos e continuam a mesma condição. Então, é uma violência branca. Não gosto desse termo. Há de se fazer uma leitura no panafricanismo sobre isso, porque branco aqui coloca de uma determinada forma. Há de se pensar um racismo também, não com branco, tá, gente? É com o próprio negro mesmo. Mas isso não cabe uma discussão agora, a gente pode falar isso sobre em outros momentos. Quem quiser depois comentar, a gente vai poder falar um pouquinho, versar um pouco mais sobre isso. E por não constar nenhum código, nem federal, nem municipal, nem estadual, para que a responsabilidade é tua. Toma que o filho é teu, né, governo do estado. Toma que o filho é teu, governo federal. Toma que o filho é teu, governo municipal. Não tem, não consta ali, né? Consta que é para todo mundo. Bom, a partir disso, a gente fecha a nossa aula de sociologia com essa última questão de se fazer pensar e de se fazer reestruturar. Beijo para vocês, até a próxima.